Imagine um homem marcado pelas chagas de Cristo, mas que, ao mesmo tempo, carregava no olhar a serenidade de quem já havia tocado o divino. Padre Pio não foi apenas um sacerdote, mas o protagonista de acontecimentos tão extraordinários que nem a ciência conseguiu explicar. Agora, eu preciso que você fique comigo, porque hoje vou te contar sobre o milagre mais misterioso e transformador de sua vida. Um evento tão impressionante que levou até os maiores céticos a dobrarem os joelhos. Este é o segredo que poucos conhecem, mas que tem o poder de mudar a forma como você entende a fé e os milagres. E no final deste vídeo, você vai descobrir o que aconteceu naquela madrugada, quando o Padre Pio proferiu suas últimas palavras. E como sua presença ainda é sentida por aqueles que buscam consolo e esperança. Vamos começar? Francesco Forgione, conhecido posteriormente como Padre Pio, nasceu em uma manhã de maio de 1887 em Pietrelcina, uma aldeia pitoresca do sul da Itália. Ali, o mundo parecia estagnado no tempo, com ruas estreitas de pedras irregulares, campos dourados pelo trigo e um céu de azul profundo que abençoava os que trabalhavam sob seu calor. A casa dos Forgione era modesta, com paredes de pedra desgastadas e uma lareira que aquecia tanto os corpos quanto os corações. Era um lar de fé inabalável, onde o Evangelho não era apenas lido, mas vivido em cada gesto simples e cheio de amor. Desde muito cedo, Francesco demonstrava uma sensibilidade extraordinária. Era uma criança introspectiva, com olhos grandes e escuros, que pareciam enxergar além do que estava diante dele. Um dos momentos mais marcantes da infância de Francesco ocorreu durante uma missa na igreja de Santa Ana, um edifício simples, com o cheiro de cera derretida e incenso impregnando o ar. O pequeno Francesco, com apenas 7 anos, ficou imóvel diante do altar, os olhos fixos no crucifixo que pendia sobre o sacerdote. Após a celebração, ele confidenciou à mãe que sentira uma presença inexplicável, uma espécie de calor que envolvia seu coração. Enquanto outras crianças corriam pelos campos, gritando e brincando, Francesco, muitas vezes, permanecia em silêncio, observando o horizonte como se buscasse algo que os outros não podiam ver. Sua mãe, Maria Josepa, certa vez contou que o menino, aos 5 anos, já rezava o rosário com a mesma devoção que um adulto. Para ela, aquilo era um sinal de que Deus tinha um plano especial para seu filho, embora ainda não soubesse o que seria. "Mamã, eu quero ser padre", disse ele, com uma convicção que contrastava com sua tenra idade. Apesar de sua determinação, a jornada de Francesco estava longe de ser fácil. Sua família era pobre, e enviar um filho ao seminário significava um sacrifício quase impossível. Seu pai, Grázio, tomou a difícil decisão de emigrar para os Estados Unidos em busca de trabalho. Durante anos, ele trabalhou arduamente em fazendas e fábricas, enviando cada centavo que podia para garantir que seu filho pudesse seguir o chamado divino. Embora Francesco fosse uma criança de fé impressionante, sua infância não foi livre de provações. Desde muito cedo, ele começou a relatar experiências que deixavam sua família apreensiva. À noite, frequentemente acordava assustado, dizendo ter ouvido vozes ou sentido presenças que o perturbavam. A princípio, sua mãe acreditava tratar-se de pesadelos, mas os episódios tornaram-se tão frequentes e intensos que ela começou a temer pelo filho. Certa noite, aos 9 anos, Francesco descreveu um episódio que marcaria profundamente sua vida. Ele disse ter sentido uma força sombria tentando afastá-lo de suas orações, enquanto uma luz brilhante, que ele acreditava ser a presença de Deus, o envolvia, trazendo paz e coragem. Foi nesse momento que ele começou a entender que sua vida seria uma batalha constante entre o bem e o mal. Apesar dos desafios, Francesco encontrou consolo na oração. Ele passava horas na pequena igreja de sua aldeia, ajoelhado diante do sacrário.
O som de seus sussurros e murmúrios misturava-se com o leve crepitar das velas, criando uma atmosfera de profundo recolhimento. Mesmo sem compreender completamente o que Deus reservava para ele, Francesco entregava-se de corpo e alma, rezando não apenas por si, mas também por sua família, seus vizinhos e até pelos desconhecidos que sofriam no mundo. Maria Giuseppa, sua mãe, era sua maior incentivadora. Enquanto moldava o pão na cozinha ou costurava sob a luz de uma vela, ela falava ao filho sobre a vida dos santos, especialmente daqueles que haviam enfrentado grandes sofrimentos por amor a Cristo. Cada história era uma semente plantada no coração do jovem Francesco, que crescia com o desejo ardente de também se tornar um instrumento de Deus. Aos 11 anos, Francesco começou a sentir uma atração irresistível pela vida religiosa. Um dia, enquanto ajudava sua mãe na colheita de azeitonas, ele confidenciou: "Mama, eu sinto que preciso me dedicar inteiramente a Deus. Não posso viver de outra maneira." Sua mãe, emocionada, enxugou as mãos no avental e olhou para o filho com olhos marejados. "Se essa é a vontade dele, meu filho, eu não vou te impedir. Mas saiba que será um caminho difícil." A decisão de entrar no seminário foi um divisor de águas na vida de Francesco. Embora ele fosse ainda uma criança, sua determinação impressionava a todos ao seu redor. Ele sabia que a jornada seria repleta de desafios, mas confiava que Deus o sustentaria. Antes de partir para o seminário, Francesco teve um último momento de angústia. Na noite anterior à sua partida, ele sentiu uma tristeza profunda ao pensar em deixar sua família e sua aldeia. Maria Giuseppa, percebendo o conflito no filho, aproximou-se dele e disse: "Deus te chamou, Francesco. Ele estará contigo, mesmo que estejamos longe. Lembre-se de que cada passo que você der será para a glória dele." Essas palavras ficaram gravadas em seu coração. Na manhã seguinte, com a pequena mala nas mãos e o terço pendurado no pescoço, Francesco deu seu primeiro passo em direção à vida que mudaria o destino de milhares de almas. A infância de São Padre Pio foi marcada por uma série de eventos que moldaram seu caráter e fortaleceram sua fé. Desde os primeiros sinais do chamado divino até os momentos de angústia e superação, cada experiência o preparava para a grande missão que Deus havia reservado para ele. Seu início humilde e sua entrega incondicional são um poderoso testemunho de como a fé pode transformar vidas e iluminar o caminho, mesmo nos momentos mais difíceis. Aos 15 anos, Francesco Forgione iniciou uma nova etapa em sua vida, deixando para trás o conforto da família e os campos ensolarados de Pietrelcina, para ingressar no seminário da Ordem dos Capuchinhos, em Morcone. A despedida de sua aldeia foi marcada por lágrimas silenciosas e olhares prolongados. Enquanto sua mãe apertava suas mãos com força, sem dizer uma palavra, sua mente estava dividida entre o orgulho pelo filho e o vazio de sua ausência iminente. O jovem Francesco carregava consigo apenas uma mala pequena e um terço que pendia em seu pescoço, mas no coração trazia uma determinação firme: dedicar sua vida a Deus. O seminário de Morcone era um local austero, cercado por colinas cobertas de ciprestes e com os sinos da capela ressoando em tons graves que ecoavam pelos corredores de pedra. O ambiente era de recolhimento absoluto. Os noviços viviam em celas simples, com apenas uma cama de madeira, uma pequena mesa e um crucifixo pregado na parede. Francesco, agora chamado de Frei Pio, sentiu o peso do silêncio e da solidão nos primeiros dias. Apesar disso, ele mergulhou na rotina rígida de orações, estudo e trabalho manual, adaptando-se rapidamente à disciplina da vida monástica. Poucos meses após sua entrada no seminário, Frei Pio começou a enfrentar problemas de saúde que colocariam sua perseverança à prova. Episódios frequentes de febres altas,
tosse incessante e dores no peito tornaram-se um desafio constante. À noite, enquanto os outros noviços dormiam, ele permanecia acordado, sentindo seu corpo arder e sua respiração falhar. Ainda assim, recusava-se a se queixar, acreditando que aquele sofrimento era uma forma de purificação. Certa vez, após uma crise particularmente severa, um dos superiores sugeriu que ele retornasse à sua aldeia para se recuperar. A decisão foi um golpe para Frei Pio, que temia que aquela pausa pudesse significar o fim de sua vocação. No entanto, ao voltar para Pietrelcina, ele encontrou um apoio inesperado. Sua mãe, com palavras cheias de ternura, disse-lhe: Francesco, Deus não escolhe os fortes, mas fortalece os escolhidos. Confie nele e ele o sustentará. Durante os anos em que permaneceu afastado do seminário, Frei Pio manteve sua rotina espiritual rigorosa. Acordava ao amanhecer para rezar, lia longos trechos da Bíblia e passava horas meditando no campo, onde o som do vento nos olivais misturava-se com suas preces silenciosas. Aqueles meses foram um tempo de provação e amadurecimento. Ele compreendeu que sua vocação não dependia apenas de sua força física, mas de sua completa entrega a Deus. Após recuperar-se parcialmente, Frei Pio recebeu permissão para retornar ao seminário. Ele foi recebido com alegria pelos colegas, mas seu espírito carregava agora um peso maior. Era como se durante sua ausência, algo tivesse despertado dentro dele. Ele começou a relatar experiências místicas que deixaram os outros noviços intrigados e, às vezes, apreensivos. Durante as noites, Frei Pio ouvia vozes que pareciam sussurrar em seu quarto. Ele descrevia sentir uma presença sombria que tentava desviá-lo de suas orações. Em uma ocasião, confidenciou ao seu confessor que havia sentido uma força invisível pressionando seu peito enquanto ele rezava diante do crucifixo. Essas experiências o levaram a intensificar sua vida de oração, passando longas horas diante do sacrário e jejuando frequentemente. Apesar dos desafios espirituais e físicos, Frei Pio destacou-se por sua inteligência e dedicação. Ele dominava o latim com facilidade e demonstrava um profundo entendimento das Escrituras, impressionando seus superiores. Seu confessor, reconhecendo sua maturidade espiritual, começou a guiá-lo em um caminho de discernimento mais profundo, preparando-o para os votos definitivos. Em 1910, aos 23 anos, Frei Pio foi ordenado sacerdote. A cerimônia ocorreu em uma pequena catedral, repleta de fiéis que desejavam testemunhar aquele momento sagrado. Vestido com paramentos simples, mas carregando uma expressão de profunda reverência, ele subiu ao altar pela primeira vez. Ao pronunciar as palavras da consagração, suas mãos tremeram ligeiramente, mas sua voz permaneceu firme. Após a ordenação, Padre Pio retornou a Pietrelcina para celebrar sua primeira missa em sua aldeia natal. A igreja estava lotada, com mulheres de véus negros rezando em silêncio e crianças curiosas que se apertavam nos bancos para vê-lo de perto. Quando ele ergueu o cálice, seus olhos encheram-se de lágrimas. Mais tarde, ele confessaria a um amigo próximo que naquele momento sentiu todo o peso de sua vocação, como se cada alma que ele ajudasse a salvar estivesse agora sob sua responsabilidade. Os primeiros anos de Padre Pio como sacerdote foram marcados por uma entrega total ao ministério. Ele passava horas ouvindo confissões, muitas vezes até tarde da noite, e era conhecido por sua capacidade de tocar profundamente o coração das pessoas com suas palavras. Ao mesmo tempo, continuava enfrentando problemas de saúde e ataques espirituais que testavam sua fé diariamente. Aos poucos, os fiéis começaram a notar algo diferente nele.
Padre Pio parecia carregar uma serenidade incomum, mesmo nos momentos mais difíceis. Sua presença transmitia paz e suas palavras tinham o poder de acalmar as almas mais atribuladas. Muitos já começavam a suspeitar que ele era um homem especial, embora ele próprio rejeitasse qualquer tipo de elogio, insistindo que era apenas um humilde servo de Deus. A entrada no seminário marcou o início da transformação de Francesco Forgione em Padre Pio, um homem cuja vida seria um testemunho vivo de fé e sacrifício. Enfrentando desafios que iam desde problemas de saúde até batalhas espirituais intensas, ele mostrou que a santidade não é alcançada sem esforço, mas é forjada na perseverança e na confiança inabalável em Deus. Cada passo que ele deu nesse período foi uma preparação para a missão maior que o aguardava. Aos 23 anos, em 1910, Francesco Forgione, agora Frei Pio, atingiu o momento mais aguardado de sua jovem vida: a ordenação sacerdotal. A cerimônia ocorreu na pequena Catedral de Benevento, um edifício simples, mas repleto de uma atmosfera solene. As janelas, decoradas com vitrais que filtravam a luz do sol, em tons suaves de azul e vermelho, lançavam reflexos sobre os rostos dos presentes. O cheiro de incenso enchia o ar, misturando-se ao murmúrio das orações e ao som suave de cânticos que ecoavam pelas paredes de pedra. Naquela manhã, Frei Pio estava ajoelhado no altar, vestido com os paramentos brancos que simbolizavam a pureza e a entrega total a Deus. Apesar da serenidade aparente, seu coração pulsava com uma mistura de emoção e temor. Ele sabia que aquele momento marcava o início de uma responsabilidade extraordinária: guiar almas, consagrar o pão e o vinho e ser um reflexo da misericórdia divina. Enquanto o bispo impunha as mãos sobre sua cabeça, Frei Pio sentiu uma presença profunda, como se um peso invisível fosse colocado sobre seus ombros. Era o peso da cruz que ele carregaria como sacerdote. Seus olhos se encheram de lágrimas, não de tristeza, mas de um sentimento de imensidão que mal podia ser descrito. Após a ordenação, Frei Pio retornou a Pietrelcina para celebrar sua primeira missa. A igreja de Santa Ana, modesta e aconchegante, estava repleta de familiares, amigos e vizinhos. As mulheres, com véus cobrindo os cabelos, rezavam silenciosamente, enquanto os homens permaneciam em pé, com expressões de respeito e admiração. Quando Frei Pio entrou, carregando o cálice sagrado, um silêncio profundo tomou conta do local. O som de seus passos ecoando no chão de pedra era o único ruído audível. Ele subiu ao altar com um semblante sereno, mas ao mesmo tempo marcado pela intensidade daquele momento. Ao erguer a hóstia pela primeira vez, Frei Pio sentiu uma conexão tão íntima com o mistério da Eucaristia, que seu corpo inteiro parecia tremer. Mais tarde, ele descreveria esse instante como o mais próximo que já esteve de tocar a eternidade. Os fiéis, por sua vez, não conseguiam desviar os olhos. Muitos choravam em silêncio, profundamente tocados pela reverência e pela presença quase palpável da graça divina. Os primeiros meses de Frei Pio como sacerdote não foram de paz e tranquilidade, mas de intensas batalhas espirituais. Em suas noites solitárias no convento, ele começou a relatar experiências que iam além do entendimento humano. Sons inexplicáveis ecoavam em seu quarto, passos que pareciam circular ao seu redor, murmúrios indistintos que o deixavam em alerta. Em uma noite particularmente assustadora, Frei Pio acordou com uma sensação opressora em seu peito, como se estivesse sendo sufocado. Ele abriu os olhos e viu o crucifixo na parede. A visão lhe deu forças para se levantar e rezar, mas o episódio deixou uma marca profunda. A luta entre o bem e o mal está mais próxima do que imaginamos, confidenciou ele a seu confessor, que o aconselhou a intensificar suas orações e confiar na proteção divina. Em meio às tribulações, Frei Pio buscou refúgio na oração.
Ele acordava antes do amanhecer, quando o convento ainda estava envolto em silêncio, para recitar longas sequências de salmos e meditar diante do sacrário. Aqueles momentos eram de paz, mas também de profundo desafio interno. Ele sentia que cada oração era uma batalha, uma resistência contra forças que tentavam desviar sua mente e coração. Seus superiores notaram que Frei Pio parecia estar mais concentrado e sério do que outros jovens sacerdotes. Ele era reservado, mas sua presença tinha algo magnético. Os fiéis que vinham se confessar com ele saíam renovados, frequentemente relatando que suas palavras pareciam tocar diretamente seus corações. Foi também nessa época que Frei Pio começou a experimentar dores inexplicáveis nas mãos, pés e lado. Ele descreveu essas dores como perfurações, embora sua pele não apresentasse feridas visíveis. Esse fenômeno o preocupava, mas também o intrigava. Em suas orações, ele pedia a Deus que o fortalecesse, pois sentia que algo maior estava por vir. Essas dores foram as primeiras manifestações dos estigmas que ele viria a carregar visivelmente anos depois. Embora ainda não fossem compreendidas nem explicadas, Frei Pio as aceitava como parte de sua jornada. Se Deus quer que eu participe de sua paixão, que seja feita a sua vontade, disse ele a um irmão de convento. Os anos seguintes foram de crescimento espiritual e fortalecimento. Frei Pio desenvolveu um amor ainda maior pela Eucaristia, celebrando cada missa com uma intensidade que cativava todos os que assistiam. Ele também começou a atrair pessoas de outras regiões que vinham em busca de sua orientação espiritual. Cada confissão que ouvia, cada alma que ajudava a redescobrir a fé, fazia Frei Pio compreender que sua missão não seria fácil, mas seria grandiosa. Ele estava determinado a entregar cada momento de sua vida para ajudar os outros a se aproximarem de Deus. A ordenação sacerdotal de Frei Pio foi mais do que um rito religioso. Foi o início de uma vida extraordinária de serviço, sacrifício e milagres. Os desafios que enfrentou logo após esse marco revelaram sua força interior e sua fé inabalável. Ele começava a trilhar o caminho que o tornaria um dos maiores santos da história da Igreja. Em 1918, a vida de Padre Pio tomou um rumo que ninguém, nem mesmo ele, poderia prever. Naquele ano, enquanto o mundo ainda estava abalado pelos horrores da Primeira Guerra Mundial, Padre Pio, então com 31 anos, vivia em San Giovanni Rotondo, um pequeno vilarejo encravado nas colinas do sul da Itália. Era um local de silêncio e simplicidade, onde o vento soprava através das oliveiras e o som dos sinos da igreja marcava o ritmo da vida cotidiana. Padre Pio já era conhecido por sua dedicação à oração e pelo fervor com que celebrava a missa, mas também pelas batalhas espirituais que enfrentava em silêncio. Sua saúde, frágil desde a infância, tornava-se um fardo ainda maior à medida que ele se entregava com intensidade crescente à vida de sacrifício. Ele costumava passar longas horas no confessionário, ouvindo os segredos e arrependimentos de homens e mulheres que encontravam nele um guia espiritual incomparável. Em uma manhã de setembro daquele ano, enquanto Padre Pio rezava sozinho em sua cela no convento, ele foi subitamente tomado por uma experiência mística que mudaria sua vida para sempre. O ambiente parecia mergulhar em um silêncio absoluto, como se até mesmo o mundo exterior houvesse parado. Padre Pio descreveu mais tarde que uma luz intensa, porém serena, encheu o pequeno quarto, acompanhada de uma presença divina que ele não podia explicar em palavras. Foi então que ele sentiu uma dor aguda e penetrante atravessar suas mãos, pés e lado, como se pregos invisíveis estivessem perfurando sua carne. Ele caiu de joelhos, segurando-se no crucifixo que pendia na parede de sua cela, enquanto lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto.
Ele sabia, sem sombra de dúvida, que estava sendo chamado a participar do sofrimento de Cristo de uma maneira que poucos poderiam compreender. Quando a luz desapareceu, Padre Pio olhou para suas mãos e viu com assombro que estavam marcadas com feridas que sangravam lentamente, mas sem dor insuportável. Eram os estigmas de Cristo, os mesmos sinais que haviam marcado São Francisco de Assis séculos antes. A notícia dos estigmas de Padre Pio espalhou-se rapidamente, primeiro entre os moradores de San Giovanni Rotondo e, em seguida, por toda a Itália. Pessoas de todas as classes sociais começaram a viajar para o vilarejo, muitas vezes enfrentando longas jornadas, na esperança de ver o homem que parecia carregar os sinais da paixão de Cristo em seu próprio corpo. Mas nem todos acolheram os estigmas com fé e reverência. Enquanto muitos consideravam Padre Pio um santo vivo, outros o acusavam de fraude. Havia médicos e cientistas que tentaram explicar as feridas de maneira natural, enquanto alguns líderes religiosos viam com ceticismo o fenômeno, temendo que ele fosse uma distração da verdadeira mensagem do Evangelho. Padre Pio, no entanto, não buscava fama nem aprovação. Ele se sentia profundamente humilhado pelos estigmas, considerando-os um peso que só poderia carregar com a força de Deus. "Sou apenas um pecador", dizia ele, desviando os olhares e evitando discussões sobre o assunto. A vida de Padre Pio, após o aparecimento dos estigmas, tornou-se um exemplo ainda maior de entrega e resignação. Ele continuava a celebrar a missa diariamente, mesmo que as dores em suas mãos e pés tornassem cada movimento um ato de sacrifício. Os fiéis que assistiam às suas celebrações relatavam que ele parecia entrar em um estado de profunda união com Deus, especialmente durante a consagração. Havia algo no olhar de Padre Pio, enquanto erguia a hóstia que cativava todos os presentes. Era como se, naquele momento, ele estivesse realmente vivendo a paixão de Cristo, e sua própria dor se tornasse uma ponte entre o altar e o Calvário. Muitos diziam que era impossível assistir a uma missa celebrada por Padre Pio sem sentir o coração tocar-se pela graça. Além das dores físicas dos estigmas, Padre Pio enfrentava intensas batalhas espirituais. Ele descrevia ataques que considerava vindos do mal, que o assediavam especialmente à noite. Ruídos inexplicáveis ecoavam em sua cela, e ele sentia como se forças invisíveis tentassem desviá-lo de sua missão. Em uma noite particularmente sombria, os irmãos do convento ouviram gritos vindos de sua cela. Quando correram para ajudá-lo, encontraram-no no chão, com o corpo exausto e o rosto marcado por suor. Ele explicou com voz trêmula que havia lutado contra uma presença maligna que tentava desesperadamente afastá-lo de sua vida de oração. Essas experiências, no entanto, só aumentaram sua determinação. Padre Pio intensificou suas orações e penitências, oferecendo cada momento de sofrimento pela conversão dos pecadores e pela salvação das almas. Com o aumento da fama de Padre Pio, também começaram a surgir relatos de milagres associados à sua intercessão. Pessoas que haviam perdido a esperança de cura relatavam melhorias inexplicáveis em suas condições após receberem sua bênção. Famílias que estavam divididas encontravam reconciliação após confessarem-se com ele. Mas o que mais tocava as pessoas era sua capacidade de enxergar as almas. Muitos relataram que, ao entrar no confessionário, Padre Pio parecia conhecer seus pecados antes mesmo que fossem confessados. Ele era firme, mas compassivo, guiando os penitentes com palavras que atingiam o coração. Apesar de tudo isso, Padre Pio permanecia humilde. Ele evitava falar sobre os estigmas ou os milagres atribuídos a ele, sempre redirecionando a atenção para Deus. "Eu sou apenas um instrumento", dizia ele com frequência, insistindo que o verdadeiro poder vinha da graça divina.
Sua vida, marcada pela dor física e espiritual, era uma prova viva de que o sofrimento, quando oferecido com amor, pode transformar-se em uma fonte de bênçãos. Padre Pio tornou-se um símbolo de esperança para aqueles que carregavam suas próprias cruzes, inspirando gerações a buscar força na oração e na fé. Os estigmas de Padre Pio não foram apenas sinais visíveis de sua união com Cristo, mas também um chamado para o mundo olhar além das aparências e reconhecer a profundidade do amor divino. Sua humildade diante desse dom extraordinário é um testemunho de que a verdadeira santidade não está na busca por reconhecimento, mas na entrega total à vontade de Deus. Nos anos que se seguiram ao aparecimento dos estigmas, Padre Pio tornou-se amplamente conhecido não apenas pelos sinais visíveis da paixão de Cristo, mas também por seu dom extraordinário no confessionário. Em San Giovanni Rotondo, sua figura já era associada a curas e milagres, mas era na confissão, aquele encontro silencioso e íntimo entre o penitente e Deus, que ele realizava sua missão mais profunda e comovente. A sala de confissões no convento dos Capuchinhos era pequena e austera, iluminada apenas pela luz natural que entrava por uma janela estreita. O ar era impregnado pelo cheiro da madeira antiga e das velas que queimavam ao lado do sacrário. Era ali que homens e mulheres de todas as partes do mundo se ajoelhavam diante de Padre Pio, em busca de alívio para as feridas da alma. As filas para confessar-se com Padre Pio eram intermináveis. Muitos viajavam dias inteiros, enfrentando estradas sinuosas e condições adversas, apenas para ter a oportunidade de falar com ele. Homens endurecidos pela guerra, mães aflitas com o destino de seus filhos, jovens confusos em busca de propósito, todos encontravam nele um confessor que parecia enxergar diretamente em seus corações. Maria, uma camponesa que perdera o filho para uma doença repentina, foi uma dessas pessoas. Carregava uma culpa que parecia impossível de expiar. Ao ajoelhar-se diante de Padre Pio, mal conseguia levantar os olhos. Antes mesmo que ela dissesse uma palavra, ele olhou para ela com suavidade e disse: "Filha, Deus sabe o que você carrega no coração. Entregue a Ele, confie no perdão." Maria, surpreendida, começou a chorar. Mais tarde, relataria que naquele momento sentiu um peso imenso ser retirado de sua alma. Padre Pio possuía um dom que muitos consideravam sobrenatural. Ele parecia saber os pecados dos penitentes antes mesmo que fossem confessados. Essa capacidade causava assombro, mas também temor. Alguns que vinham sem a intenção de confessar-se, sinceramente, descobriam que ele os confrontava diretamente, com firmeza, mas também com compaixão. Em um caso conhecido, um homem que não se confessava há muitos anos aproximou-se de Padre Pio. Ao sentar-se no confessionário, começou a falar, mas foi interrompido. "Você não veio aqui para confessar-se de verdade, veio?" perguntou Padre Pio, encarando-o com seriedade. O homem, surpreso, admitiu que estava ali apenas por curiosidade, mas naquele instante sentiu-se incapaz de mentir. Saiu do confessionário profundamente transformado e mais tarde tornou-se um frequentador assíduo da igreja. Embora fosse visto como um consolo para os fiéis, o trabalho no confessionário era extenuante para Padre Pio. Ele passava até 16 horas por dia ouvindo confissões, muitas vezes sem pausa para descanso ou alimentação. Sua saúde, já frágil, sofria ainda mais sob o peso desse esforço contínuo. No final do dia, seus irmãos do convento frequentemente o encontravam exausto, com o rosto pálido e os olhos marcados pelo cansaço. Ainda assim, ele se recusava a reduzir o tempo que dedicava às confissões. "As almas precisam de mim", dizia ele, sempre com um tom de humildade, como se fosse apenas um intermediário. Muitos relatos de conversões extraordinárias começaram a circular sobre Padre Pio.
Pessoas que estavam distantes da fé ou que carregavam mágoas profundas encontravam nele não apenas um confessor, mas também um pai espiritual. Um desses casos foi o de um médico ateu que, movido pela curiosidade, decidiu confessar-se com Padre Pio. Durante a confissão, Padre Pio revelou detalhes íntimos da vida do médico, coisas que ele nunca havia contado a ninguém. O médico, inicialmente incrédulo, ficou em silêncio. Quando saiu do confessionário, estava profundamente abalado. Mais tarde, ele diria que aquele encontro foi o ponto de virada em sua vida, levando-o a reconciliar-se com sua fé e a dedicar sua prática médica ao serviço dos pobres. Padre Pio era conhecido por sua ternura com os penitentes arrependidos, mas também por sua firmeza com aqueles que se aproximavam da confissão sem sinceridade. Ele não tolerava confissões feitas de forma leviana. Sua missão era conduzir as almas ao verdadeiro arrependimento, e ele não media esforços para isso. Em uma ocasião, um jovem tentou justificar seus pecados, argumentando que eram consequência das circunstâncias. Padre Pio, com um olhar penetrante, respondeu: "As circunstâncias não anulam sua responsabilidade. Você sabe o que fez, mas também sabe o que deve fazer para consertar. Deus espera o seu arrependimento verdadeiro." O jovem, que chegou ao confessionário com arrogância, saiu de lá em lágrimas, decidido a mudar sua vida. Para Padre Pio, a confissão não era apenas um rito, mas um encontro direto com Deus. Ele via o confessionário como um lugar de cura, onde as feridas mais profundas podiam ser tratadas. Cada penitente que ele atendia era uma oportunidade de mostrar que a misericórdia divina não tem limites, desde que o coração esteja verdadeiramente arrependido. Os que saíam do confessionário após falar com Padre Pio frequentemente relatavam uma sensação de leveza, como se suas almas tivessem sido renovadas. Alguns diziam que ele parecia carregar o peso de seus pecados junto com eles, aliviando suas cargas. Padre Pio continuou a ouvir confissões até o final de sua vida, mesmo quando sua saúde já não permitia que passasse tantas horas sentado. Ele sabia que sua missão era dar às pessoas a esperança do perdão e a força para recomeçar. Nos anos em que esteve em San Giovanni Rotondo, o confessionário de Padre Pio tornou-se um símbolo de sua santidade e de sua dedicação incondicional às almas. Cada encontro, cada palavra, era um testemunho vivo de sua fé e de sua confiança no poder transformador da graça divina. A dedicação de Padre Pio à confissão revela um aspecto profundo de sua santidade, seu desejo incansável de reconciliar as almas com Deus. Sua vida no confessionário foi uma prova de que o verdadeiro amor é aquele que se sacrifica pelo bem do outro, levando luz onde antes havia escuridão. Nos anos de 1940, em meio aos horrores deixados pela Segunda Guerra Mundial, Padre Pio vislumbrou um sonho que parecia impossível para um pequeno vilarejo como San Giovanni Rotondo: a construção de um hospital moderno que se tornaria um farol de esperança para os doentes e os pobres. A ideia de um lugar onde o sofrimento pudesse ser aliviado com dignidade não era apenas um desejo humano. Para Padre Pio, era uma missão divina. Padre Pio via todos os dias o sofrimento estampado nos rostos dos peregrinos que chegavam ao convento. Muitos vinham carregando doenças que os acompanhavam por anos, sem acesso a cuidados médicos adequados. Enquanto ouvia confissões ou dava bênçãos, ele também ouvia histórias de dor e abandono. Para ele, não bastava apenas oferecer alívio espiritual. Ele acreditava que era necessário cuidar também do corpo, com a mesma compaixão com que cuidava das almas. Uma tarde, enquanto rezava na igreja do convento, Padre Pio teve uma inspiração clara. Deveria construir um hospital que fosse ao mesmo tempo um centro médico e um templo de caridade cristã. Ele compartilhava essa visão com seus confrades,
que, embora respeitassem sua determinação, tinham dúvidas sobre como seria possível concretizar algo tão grandioso em um vilarejo pequeno e sem recursos significativos. Padre Pio começou a mobilizar a comunidade local. Em reuniões simples realizadas no convento, ele falava com paixão sobre a necessidade de aliviar o sofrimento dos doentes. O sofrimento não deve ser carregado sozinho, dizia ele. Suas palavras tocavam os corações, e muitas famílias camponesas que pouco tinham começaram a contribuir com pequenas quantias em dinheiro, ovos, sacos de farinha ou qualquer coisa que pudesse ajudar na construção. Mas Padre Pio sabia que a ajuda local não seria suficiente. Ele começou a escrever cartas para fiéis e benfeitores em outras regiões da Itália e até mesmo fora do país. Nessas cartas, ele descrevia a visão de um lugar onde a ciência e a fé se uniriam para cuidar dos doentes. Algumas respostas vieram rapidamente com doações generosas, enquanto outras eram acompanhadas de palavras de ceticismo ou incredulidade. A construção do hospital enfrentou muitos desafios. A falta de recursos financeiros era apenas um deles. O terreno escolhido, uma área elevada com vista para o vilarejo, exigia escavações complexas e caras. Além disso, a Itália ainda se recuperava da devastação da guerra e materiais de construção eram escassos e caros. Em um momento particularmente difícil, quando as obras precisaram ser interrompidas por falta de dinheiro, Padre Pio foi visto rezando intensamente na capela do convento. Ele permaneceu ajoelhado por horas, em um silêncio profundo, enquanto segurava um terço em suas mãos, marcadas pelos estigmas. Seus confrades relatavam que, ao sair da capela, ele parecia renovado, dizendo com confiança: se este é um projeto de Deus, ele providenciará os meios. E os meios começaram a aparecer de maneiras inesperadas. Um empresário de Roma, ao ouvir sobre o projeto, fez uma doação substancial. Médicos de renome começaram a oferecer seus serviços gratuitamente. Aos poucos, a obra ganhou força novamente. A construção do hospital tornou-se um símbolo de união para a comunidade de San Giovanni Rotondo. Homens, mulheres e até crianças participaram de alguma forma. Alguns ajudavam nas escavações, outros transportavam materiais em carrinhos de mão, enquanto as mulheres preparavam refeições para os trabalhadores. O projeto não era apenas uma construção física, era também um testemunho de fé coletiva. Muitas vezes, quando surgiam dificuldades, os moradores se reuniam para rezar, pedindo a intercessão de Nossa Senhora e a força para continuar. Em 1956, após mais de uma década de esforço, sacrifício e oração, a Casa Sollievo della Sofferenza, Casa Alívio do Sofrimento, foi finalmente inaugurada. Era um hospital moderno, equipado com tecnologia avançada para a época, mas também um lugar impregnado de espiritualidade. No dia da inauguração, uma multidão de fiéis lotou as ruas de San Giovanni Rotondo. Padre Pio, agora já com a saúde debilitada, participou da cerimônia com uma expressão serena, mas visivelmente emocionada. Ao abençoar o hospital, ele disse: esta casa é uma criação da providência divina. Aqui, os doentes encontrarão não apenas tratamento para seus corpos, mas também consolo para suas almas. A Casa Sollievo della Sofferenza não era apenas um hospital. Era um modelo de cuidado integral, onde os pacientes eram tratados com dignidade, respeito e amor. Médicos e enfermeiros eram escolhidos não apenas por suas qualificações técnicas, mas também por sua capacidade de demonstrar compaixão. Ao longo dos anos, milhares de pessoas encontraram alívio ali, não apenas para suas dores físicas, mas também para as feridas emocionais e espirituais. Muitos relatavam sentir uma paz inexplicável ao serem atendidos naquele lugar, como se a presença de Padre Pio ainda estivesse viva em cada corredor.
A Casa Sollievo della Sofferenza permanece até hoje como um dos maiores legados de Padre Pio. É um testemunho concreto de que a fé, unida à determinação e à solidariedade, pode realizar coisas que parecem impossíveis. Padre Pio, que dedicou sua vida a aliviar os sofrimentos das almas no confessionário, encontrou na construção desse hospital uma maneira de estender sua missão ao corpo humano. Cada tijolo colocado, cada paciente curado era, para ele, uma confirmação de que o amor é a resposta para o sofrimento. A construção da Casa Sollievo della Sofferenza é uma das maiores provas do amor incondicional de Padre Pio pelo próximo. Mais do que um edifício, ela é um símbolo vivo de sua santidade, mostrando que a verdadeira fé se manifesta em atos concretos de misericórdia e compaixão. A fama de Padre Pio crescia rapidamente, atraindo cada vez mais peregrinos a San Giovanni Rotondo. Mas com o aumento do reconhecimento, vieram também os olhares críticos e céticos, especialmente de dentro da própria igreja. Nos anos 50, ele enfrentou uma das fases mais difíceis de sua vida. Uma série de investigações e restrições impostas por autoridades eclesiásticas que questionavam a autenticidade dos estigmas e de seus dons espirituais. Foi um período de intensa dor, mas também de demonstração de sua extraordinária fé e humildade. Enquanto milhares de fiéis viam em Padre Pio um santo vivo, havia aqueles que desconfiavam de sua popularidade. Alguns membros do clero temiam que sua crescente fama pudesse levar a um culto de personalidade, desviando a atenção da verdadeira essência da fé cristã. Outros, incapazes de compreender os fenômenos místicos que o cercavam, começaram a levantar acusações. Havia rumores de que os estigmas poderiam ser uma fraude deliberada, talvez causados por substâncias químicas aplicadas às mãos. Padre Pio recebeu essas acusações com silêncio e resignação. Ele nunca tentou se defender ou justificar seus dons. Quando um de seus confrades, indignado com as suspeitas, perguntou por que ele não falava em sua própria defesa, Padre Pio respondeu calmamente: "Deixe que Deus seja meu juiz. Não precisamos provar nada a ninguém." Em meio às investigações, a Santa Sé decidiu impor severas restrições ao ministério de Padre Pio. Ele foi proibido de celebrar missas públicas e de ouvir confissões, dois pilares de sua vida sacerdotal. Para um homem cuja existência girava em torno do serviço aos outros, essa decisão foi um golpe devastador. A notícia se espalhou rapidamente, causando indignação entre os fiéis. Muitos viajavam grandes distâncias para vê-lo e expressar seu apoio, mas eram impedidos de se aproximar. A pequena cela de Padre Pio tornou-se um lugar de isolamento, onde ele passava longas horas em oração, buscando forças para suportar o sofrimento. O isolamento imposto a Padre Pio foi uma prova não apenas de sua paciência, mas também de sua capacidade de confiar plenamente em Deus. Durante esse período, ele experimentou uma solidão que poucos poderiam suportar. Nas noites silenciosas do convento, ele olhava pela pequena janela de sua cela, observando as luzes distantes das casas no vilarejo. Cada uma daquelas luzes representava uma alma que ele desejava servir, mas da qual estava temporariamente separado. Apesar de sua dor, Padre Pio nunca deixou que o ressentimento ou a amargura invadissem seu coração. Ele continuava a rezar pelos que o acusavam, oferecendo seus sofrimentos por eles. Em uma carta a um de seus seguidores, ele escreveu: "Não devemos temer as provações. Elas nos aproximam de Deus e nos fazem lembrar que não estamos sozinhos em nossa jornada." Mesmo com as restrições, os fiéis encontraram maneiras de mostrar seu apoio. Todos os dias, centenas de cartas chegavam ao convento, enviadas por pessoas que haviam encontrado conforto nas palavras ou na presença de Padre Pio. Muitas dessas cartas continham relatos emocionantes de conversões e milagres, além de pedidos de oração.
Uma das histórias mais comoventes foi a de uma jovem mãe chamada Rosa, cujo filho estava gravemente doente. Incapaz de viajar até San Giovanni Rotondo, ela escreveu uma carta pedindo a intercessão de Padre Pio. Dias depois, relatou que o menino havia se recuperado milagrosamente. Embora Padre Pio estivesse fisicamente isolado, sua influência continuava a se espalhar. A reviravolta começou em meados da década de 50, quando médicos independentes foram chamados para examinar os estigmas de Padre Pio. Após cuidadosos estudos, muitos concluíram que as feridas eram inexplicáveis do ponto de vista científico e que não apresentavam sinais de fraude. Essas descobertas começaram a mudar a percepção sobre ele dentro da igreja. Além disso, relatos de milagres e conversões atribuídos à sua intercessão continuaram a crescer, aumentando a pressão popular para que as restrições fossem levantadas. Finalmente, as autoridades eclesiásticas reconheceram que Padre Pio não representava uma ameaça à fé, mas sim um exemplo de santidade. Quando as restrições foram finalmente suspensas, Padre Pio voltou ao seu ministério com ainda mais dedicação. A primeira missa pública que celebrou após anos de isolamento foi um evento marcado por emoção. A igreja estava lotada, com fiéis rezando em silêncio enquanto esperavam por sua chegada. Quando ele subiu ao altar, muitos começaram a chorar, sentindo que estavam testemunhando um momento histórico. Padre Pio, agora mais frágil fisicamente, mas espiritualmente fortalecido, olhou para a congregação com um olhar sereno. Naquele momento, não havia ressentimento em seu coração, apenas gratidão por poder novamente servir. As perseguições que Padre Pio enfrentou não o tornaram amargo ou defensivo. Pelo contrário, elas revelaram a profundidade de sua fé e sua capacidade de perdoar. Ele nunca guardou rancor daqueles que o criticaram, mas sempre rezou por eles, mostrando que a verdadeira força está na humildade e no amor incondicional. Padre Pio transformou as adversidades em uma oportunidade de crescer espiritualmente e de testemunhar o poder da confiança em Deus. Sua paciência durante esses anos difíceis inspirou milhões de pessoas a perseverarem em suas próprias provações, confiando que, no tempo certo, a justiça divina prevaleceria. As perseguições e mal-entendidos que Padre Pio enfrentou são um dos capítulos mais emocionantes de sua vida. Apesar do sofrimento, ele permaneceu firme em sua missão, tornando-se um exemplo vivo de humildade, fé e perdão. Sua história é um lembrete de que, mesmo nas adversidades mais difíceis, o amor e a confiança em Deus são forças capazes de superar qualquer obstáculo. Os anos de 1960 marcaram o auge da fama de Padre Pio. San Giovanni Rotondo tornou-se um centro de peregrinação internacional, atraindo pessoas de todas as partes do mundo. Não eram apenas os estigmas que fascinavam os fiéis, mas também os inúmeros relatos de milagres e de sua capacidade extraordinária de tocar corações e transformar vidas. O vilarejo, antes isolado e simples, começou a transbordar de vida com as multidões que buscavam uma bênção, uma cura ou apenas a chance de ver o homem que muitos já consideravam um santo. Desde as primeiras horas da manhã, San Giovanni Rotondo estava repleta de sons de passos apressados e murmúrios de orações. Mulheres de véus pretos caminhavam em silêncio, com terços entre os dedos, enquanto crianças corriam de mãos dadas com os pais, maravilhadas com a atmosfera quase mágica do lugar. As ruas de pedra, que antes ecoavam apenas os sinos da igreja, agora estavam vivas com vozes de esperança. No centro de toda essa movimentação estava Padre Pio. Mesmo com sua saúde já visivelmente debilitada, ele continuava a dedicar-se integralmente aos fiéis. As missas que ele celebrava atraíam multidões tão grandes que muitos precisavam assistir do lado de fora, reunidos em oração.
Quando o Padre Pio entrava na igreja, o silêncio tomava conta e todos os olhos se voltavam para ele. Aqueles que tiveram a oportunidade de assistir a uma missa celebrada por Padre Pio descreviam a experiência como algo que transcendia o ordinário. Durante a consagração, seu semblante mudava completamente. Ele parecia mergulhar em uma dimensão de profunda união com Deus. Seus movimentos eram lentos, quase dolorosos, como se cada gesto fosse carregado com o peso da paixão de Cristo. Os fiéis ficavam profundamente comovidos. À medida que o número de peregrinos aumentava, também cresciam os relatos de milagres atribuídos a Padre Pio. Esses milagres variavam desde curas físicas até acontecimentos espirituais transformadores. Um dos casos mais conhecidos foi o de um menino chamado Giuseppe, que sofria de uma doença rara que os médicos não conseguiam tratar. Sua mãe, desesperada, viajou para San Giovanni Rotondo carregando o filho nos braços. Muitos choravam em silêncio, sentindo uma paz interior que nunca haviam experimentado antes. Algumas pessoas relataram até mesmo sentir um perfume inexplicável, doce e floral, que acreditavam estar associado à presença divina. Durante a bênção de Padre Pio, o menino começou a se mexer e, para surpresa de todos, levantou-se sozinho. Os médicos que o acompanhavam confirmaram que sua recuperação era inexplicável. A mãe, em lágrimas, agradeceu a Deus por aquele milagre e tornou-se uma das maiores devotas de Padre Pio. Outro caso notável foi o de uma mulher chamada Teresa, que estava perdida na escuridão da depressão após a morte do marido. Durante uma confissão com Padre Pio, ele disse palavras que, segundo ela, foram como uma luz que iluminou sua alma. O sofrimento pode ser um caminho para o amor se você o entregar a Deus, ele lhe disse. A partir daquele dia, Teresa encontrou forças para reconstruir sua vida. Um dos fenômenos mais intrigantes associados a Padre Pio era sua capacidade de bilocação, ou seja, estar presente em dois lugares ao mesmo tempo. Embora difícil de compreender, há diversos relatos de pessoas que afirmaram ter visto Padre Pio em momentos de grande necessidade, mesmo quando ele estava fisicamente em San Giovanni Rotondo. Uma dessas histórias envolve um soldado italiano que, durante a Segunda Guerra Mundial, estava perdido em um campo de batalha e cercado por inimigos. Ele relatou que viu Padre Pio aparecer diante dele, guiando-o para um local seguro. Mais tarde, ao visitar San Giovanni Rotondo, o soldado reconheceu Padre Pio e confirmou que era ele quem havia aparecido para salvá-lo. Apesar do número crescente de relatos de milagres e conversões, Padre Pio ainda enfrentava críticas e ceticismo. Havia aqueles que continuavam a questionar a autenticidade dos estigmas e os fenômenos místicos atribuídos a ele. Alguns membros da comunidade científica e até do clero afirmavam que os acontecimentos eram fruto de histeria coletiva ou exageros dos fiéis. Padre Pio, no entanto, permanecia imperturbável. Ele nunca buscou convencer ninguém. Sua única preocupação era servir a Deus e aos que o procuravam. Se Deus permite que as pessoas acreditem, é porque elas precisam acreditar. Não cabe a mim forçar a fé em ninguém, ele dizia a seus confrades. Embora fosse cercado por multidões diariamente, Padre Pio mantinha uma vida de profunda simplicidade. Ele ainda dormia em uma cela pequena, com uma cama de madeira e um crucifixo pendurado na parede. Suas refeições eram frugais, consistindo muitas vezes de pão, sopa e um pouco de vinho. Mesmo com a atenção do mundo voltada para ele, Padre Pio continuava a viver como um humilde capuchinho. Ele nunca se deixava levar pelo orgulho ou pela vaidade. Para ele, toda a glória pertencia a Deus. Durante essa fase de sua vida, Padre Pio tornou-se mais do que um sacerdote ou confessor. Ele tornou-se um símbolo de esperança em um mundo cheio de dor e incertezas.
As multidões que vinham a San Giovanni Rotondo não buscavam apenas milagres físicos, mas também a paz espiritual que emanava de sua presença. Os anos de 1960 consolidaram a imagem de Padre Pio como um homem profundamente conectado a Deus, cuja vida era um testemunho vivo de fé, amor e serviço. Sua fama nunca o afastou de sua missão original, ser um instrumento da misericórdia divina. No auge de sua fama, Padre Pio mostrou ao mundo que a santidade não é apenas sobre grandes feitos, mas sobre a entrega diária, silenciosa e humilde à vontade de Deus. Sua presença em San Giovanni Rotondo transformou não apenas aquele vilarejo, mas também as vidas de milhares de pessoas que encontraram nele um reflexo do amor divino. No final da década de 1960, Padre Pio vivia os últimos anos de sua extraordinária jornada na Terra. Aos 80 anos, ele já não possuía a mesma vitalidade de outrora. Seu corpo estava visivelmente enfraquecido, marcado pelo peso das décadas de oração incessante, sacrifícios físicos e emocionais, e pela incessante entrega ao serviço do próximo. Ainda assim, ele continuava determinado a cumprir sua missão até o último instante, encontrando forças onde muitos acreditavam não ser mais possível. As missas celebradas por Padre Pio durante seus últimos anos eram cercadas de uma intensidade que deixava todos os presentes profundamente comovidos. Cada palavra proferida, cada gesto feito com suas mãos marcadas pelos estigmas, parecia carregar uma força espiritual indescritível. No entanto, a fragilidade de seu corpo era evidente. Ele precisava ser ajudado a subir os degraus do altar. E durante as homilias, sua voz, antes vigorosa, agora era suave, quase um sussurro. Mesmo assim, os fiéis que enchiam a igreja relatavam que nunca haviam sentido a presença de Deus tão intensamente como naquelas celebrações. Na consagração da Eucaristia, o semblante de Padre Pio se transfigurava. Suas mãos, agora trêmulas, erguiam a hóstia com um esforço visível. Mas os fiéis sentiam que, naquele momento, o altar se tornava um reflexo do Calvário. Muitos choravam silenciosamente, tocados por uma graça que parecia emanar diretamente dele. Nos últimos meses de vida, a saúde de Padre Pio deteriorou-se rapidamente. Ele sofria de bronquite crônica, além de fortes dores nas articulações e uma fraqueza generalizada. Os médicos que o acompanhavam recomendavam repouso absoluto, mas ele insistia em continuar atendendo os fiéis e celebrando a missa. Os confrades do convento descreviam cenas de partir o coração. Padre Pio, encurvado e quase sem forças, rezava por horas diante do crucifixo em sua cela. Às vezes, eles o encontravam adormecido no chão, com o terço ainda em suas mãos. Quando perguntavam por que ele não descansava mais, sua resposta era sempre a mesma: enquanto eu puder rezar, ainda estarei servindo. Apesar do sofrimento físico, Padre Pio nunca demonstrou desânimo. Ele aceitava suas dores como uma oportunidade de oferecer um último sacrifício por aqueles que amava. Sua fé inabalável e seu sorriso sereno inspiravam todos ao seu redor, mesmo nos momentos mais difíceis. No dia 22 de setembro de 1968, Padre Pio celebrou sua última missa. A igreja estava lotada, como de costume, mas havia algo diferente no ar. Muitos presentes relataram ter sentido uma atmosfera de despedida, como se soubessem que aquele seria o último encontro com o santo que tanto admiravam. Padre Pio estava visivelmente debilitado. Durante a celebração, precisou sentar-se várias vezes, algo que nunca fazia, mesmo em momentos de extrema fraqueza. Quando chegou a hora da consagração, ele usou todas as suas forças para erguer a hóstia uma última vez. Seus olhos estavam marejados e muitos fiéis testemunharam que ele parecia olhar para algo que apenas ele podia ver.
Após a missa, foi levado para sua cela, onde passou o restante do dia em oração. À noite pediu que trouxessem o terço, dizendo que queria rezar por todos os que o haviam pedido orações. Os irmãos do convento relataram que suas últimas palavras foram: Jesus Maria. Na madrugada do dia 23 de setembro, Padre Pio partiu serenamente, com um sorriso leve no rosto. Aqueles que estavam ao seu lado descreveram o momento como algo profundamente pacífico, quase como se ele estivesse sendo acolhido por braços invisíveis. A notícia da morte de Padre Pio espalhou-se rapidamente, causando uma comoção mundial. Milhares de pessoas viajaram até San Giovanni Rotondo para prestar suas últimas homenagens. As ruas do vilarejo ficaram repletas de fiéis, muitos deles segurando velas acesas e rezando em silêncio. No funeral, a igreja não comportava todos os que desejavam despedir-se. Pessoas ajoelhavam-se do lado de fora, rezando e cantando hinos em memória daquele que havia transformado tantas vidas. Apesar da tristeza pela perda, havia também um sentimento de gratidão por terem tido a oportunidade de conviver com alguém que consideravam um verdadeiro santo. Embora sua vida na Terra tenha chegado ao fim, o impacto de Padre Pio continuou a crescer. Seus ensinamentos, sua fé inabalável e seu exemplo de amor e sacrifício tornaram-se uma fonte de inspiração para milhões de pessoas ao redor do mundo. A cela onde ele viveu seus últimos dias foi transformada em um local de peregrinação, assim como o altar onde celebrou sua última missa. Testemunhos de milagres e graças atribuídas à sua intercessão começaram a se multiplicar, e não demorou para que a igreja reconhecesse oficialmente sua santidade. Os últimos dias de Padre Pio foram um reflexo perfeito de sua vida inteira, marcados por sofrimento, serviço e uma fé inquebrantável. Sua partida foi uma perda imensa, mas também um momento de esperança, pois aqueles que o amavam sabiam que ele continuaria intercedendo por eles, agora de um lugar ainda mais próximo de Deus. Décadas após sua partida, em 1968, o legado de Padre Pio continuava vivo e vibrante. San Giovanni Rotondo, o pequeno vilarejo onde ele viveu e trabalhou, havia se transformado em um dos maiores destinos de peregrinação católica no mundo. Milhões de pessoas de todas as partes do globo viajavam até lá, atraídas por histórias de milagres e pela santidade daquele que, mesmo na morte, ainda tocava corações e inspirava vidas. Pouco tempo após a morte de Padre Pio, relatos de milagres começaram a surgir com uma frequência impressionante. Pessoas atribuíam curas físicas e conversões espirituais à intercessão do santo, muitas vezes acompanhadas por testemunhos emocionantes de vidas transformadas. Esses relatos chamaram a atenção do Vaticano, que em meados da década de 80 iniciou oficialmente o processo de canonização. O processo foi longo e meticuloso, como exige a Igreja. Milagres atribuídos à intercessão de Padre Pio foram cuidadosamente investigados, envolvendo médicos, cientistas e teólogos. Um dos casos mais marcantes foi o de uma mulher que sofria de uma doença terminal e, após rezar fervorosamente pedindo a intercessão de Padre Pio, recuperou-se completamente, para a perplexidade dos médicos que a tratavam. Além dos milagres, o Vaticano analisou minuciosamente os escritos, sermões e relatos da vida de Padre Pio. Seus diários revelaram uma profundidade espiritual impressionante, marcada por uma humildade genuína e por uma fé inabalável, mesmo diante das provações mais difíceis. Em 2 de maio de 1999, Padre Pio foi beatificado pelo Papa João Paulo II em uma cerimônia grandiosa na Praça de São Pedro, no Vaticano. Milhares de fiéis lotaram a praça, enquanto outros milhões acompanhavam a celebração pela televisão. Na homilia, o Papa João Paulo II
destacou o exemplo de vida de Padre Pio como um homem que carregou sua cruz com dignidade e amor, tornando-se um modelo de fé para o mundo. Para muitos presentes, aquele momento era um reconhecimento oficial do que já sabiam em seus corações, que Padre Pio havia sido um santo em vida. Para a canonização, a Igreja exige a comprovação de 2 milagres ocorridos após a beatificação. Um dos milagres reconhecidos foi a cura inexplicável de Matteo Pio Colella, um menino italiano que sofria de meningite fulminante. Em 2000, Matteo, com apenas 7 anos, foi internado em estado crítico no hospital fundado por Padre Pio, a Casa Sollievo della Sofferenza. Os médicos deram poucas esperanças à família. Durante a noite, enquanto Matteo estava em coma, sua mãe rezou fervorosamente pedindo a intercessão de Padre Pio. No dia seguinte, Matteo apresentou uma recuperação surpreendente. Os médicos, atônitos, confirmaram que não havia explicação científica para sua melhora. Matteo, mais tarde, relatou ter visto um homem de hábito marrom em seu quarto, que ele acreditava ser Padre Pio. No dia 16 de junho de 2002, Padre Pio foi canonizado pelo Papa João Paulo II em uma das maiores cerimônias já realizadas no Vaticano. Mais de 300 mil pessoas lotaram a Praça de São Pedro e as ruas ao redor, vindas de todas as partes do mundo para celebrar a santidade daquele que agora era oficialmente São Pio de Pietrelcina. O Papa, visivelmente emocionado, destacou em sua homilia que Padre Pio foi um exemplo extraordinário de união com Cristo, especialmente por meio do sofrimento e do serviço aos outros. Ele lembrou o impacto profundo que São Pio teve na vida de tantas pessoas e o chamou de um verdadeiro apóstolo da misericórdia. Mesmo após a canonização, o legado de São Pio de Pietrelcina continuou a crescer. A igreja dedicada a ele, em San Giovanni Rotondo, tornou-se um dos maiores santuários da Europa, recebendo milhões de peregrinos todos os anos. Suas relíquias, cuidadosamente preservadas, tornaram-se um foco de veneração, e muitos relatam sentir uma paz indescritível ao orar diante de sua imagem ou tocar em objetos associados a ele. Além disso, o exemplo de São Pio inspirou inúmeras iniciativas de caridade em seu nome. Hospitais, orfanatos e centros de ajuda aos pobres foram fundados em diversas partes do mundo, seguindo o espírito de compaixão que ele encarnou em vida. São Pio de Pietrelcina permanece como um dos santos mais amados e reverenciados da Igreja Católica. Sua história continua a inspirar pessoas de todas as idades e origens, especialmente aquelas que enfrentam sofrimento ou se sentem perdidas. Ele mostrou que a verdadeira santidade não é reservada a grandes feitos heróicos, mas pode ser encontrada na entrega diária, na humildade e no amor incondicional ao próximo. A vida de São Pio é um lembrete poderoso de que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, é possível encontrar esperança e propósito por meio da fé. E assim, sua memória permanece viva, não apenas em San Giovanni Rotondo, mas em todo o coração que busca consolo, força e inspiração em seu exemplo extraordinário.